Olá, meninas! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sono. O que eu acho que toda médica deve saber para poder orientar melhor os seus pacientes. Então, a medicina de estilo de vida ela tem vários pilares. Se eu resolvesse falar só um pouquinho sobre cada um para vocês hoje, eu provavelmente não traria muitas informações que acrescentariam muito na vida de vocês. Então, eu decidi hoje falar somente sobre o sono. Vocês certamente já ouviram alguma dessas frases. Dormir é perda de tempo. O que você faz da meia-noite às 6? Para dormir eu tenho eternidade. Trabalhe enquanto eles dormem. Essas frases, elas estão todas enraizadas na nossa cultura de negligenciar o sono. Mas quando a gente vai falar com pessoas de alta performance, como por exemplo com atletas, uma vez entrevistaram o Gustavo Borges e perguntaram para ele quantas horas por dia ele treinava. E ele disse que ele treinava 16 horas. E aí perguntaram: bom, mas então que horas tu dorme? Ele disse: não. O sono está embutido nas minhas horas de treino. Então, o que a gente aprende com essas pessoas é que elas não negligenciam o sono. Nós que trabalhamos com mudanças de hábitos, a gente se depara frequentemente com essa pergunta: o que fazer para motivar os nossos pacientes a mudarem hábitos? E eu quero falar para vocês que o sono pode ser uma ferramenta muito importante para aumentar o engajamento dos nossos pacientes. Nesse estudo, eles falam que os pacientes que dormem melhor aderem melhor às mudanças de estilo de vida e, inclusive, aderem melhor ao uso dos medicamentos. Dentro desse mesmo estudo, eles citam um outro estudo que mostra que na atenção básica, só 43% dos médicos perguntam sobre o sono, enquanto 80% perguntam sobre exercícios e 79% perguntam sobre dieta. Em contrapartida, 84% acreditam que falar de sono é importante. Então a gente não entende por que tem essa contradição entre saber que é importante e não indagar isso para os pacientes. Vamos falar um pouquinho da importância do sono para a saúde. Então, o sono é um estado rapidamente reversível de responsividade, atividade motora e metabolismo reduzidos. O sono é comum a todos os animais, pelo menos aqueles que têm, né, alguma forma de sistema nervoso central, embora os animais tenham sonos completamente diferentes. A gente tem animais como os morcegos, que dormem 20 horas por dia, e a gente tem animais como os golfinhos, por exemplo, que dormem com um hemisfério cerebral de cada vez. Os seres humanos, eles passam um terço da vida dormindo. Isso quer dizer que se eu viver até os 75, eu vou passar 25 anos dormindo. Então, isso nos leva a acreditar que o sono tem uma relevância evolucionária muito grande, porque a evolução não nos tirou o sono. O sono tem diversas funções. Primeiro, a função restauradora, então revitalizar os órgãos e tecidos. O sono tem essa função de secreção de hormônios, então, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, ele faz pico durante a noite e isso ajuda no crescimento muscular. A gente faz clearance de substâncias como a adenosina. A adenosina é um metabólito do ATP, tá? Que a gente vai acumulando esse metabólito ao longo do dia, chega lá no final da noite, ela nos dá aquela pressão de sono, aquela vontade incontrolável de dormir, e à noite a gente tem, né, dormindo, o clearance dessa substância, por exemplo. E também o sono está associado com a plasticidade cerebral e o aprendizado. Eu sempre gosto de dizer para meus pacientes que o sono é como se fosse um pedágio que a gente paga para aprender. Quantas horas de sono a gente deve dormir? Então a gente sabe que o intervalo de horas que a gente precisa dormir, ele depende da nossa faixa etária. Aqui, né, a nossa ideia é falar de adultos, então adultos lá desde os 18 anos até os 64 anos, eles vão precisar de 7 a 9 horas. Esse intervalo, né, que é 7 a 9, é por conta de as pessoas terem necessidades de sono diferentes, tá? O adulto mais velho, lá depois dos 65, ele precisa geralmente de 7 a 8 horas de sono. Se a gente vai olhar estudo de prevalência, esse estudo americano, ele mostrou que um terço dos americanos não atingem a duração mínima de sono recomendada de 7 horas. Então a gente já pode ver que isso é um problema hoje de saúde pública. Só que horas de sono não dizem tudo, a gente também precisa avaliar a qualidade do sono. E a qualidade, ela depende dos despertares, da porcentagem, da duração e do tipo dos estágios de sono. Esse estudo foi feito em São Paulo e ele mostrou, tá, de 0 a 21, onde 0 significa um sono de
ótima qualidade e 21, sono de péssima qualidade, os brasileiros tiraram nota 7, tá? E a gente sabe que esse score, quando ele tá maior do que 5, já significa que a qualidade do sono é ruim. A privação de sono, ela pode trazer diversas consequências. Por exemplo, prejuízo na cognição e no aprendizado. Então, a gente sabe que tem estudos que eles colocam as pessoas para dormir menos horas do que o necessário e avaliam a cognição delas. Então, teve um estudo que mostrou que 14 dias dos pacientes privados dormindo menos de 6 horas já resultou em prejuízos de cognição semelhantes aos pacientes que passam 2 dias sem dormir. Fora isso, o sono prejudica o humor, né? Ele pode nos trazer sintomas que se assemelham a uma crise de ansiedade ou uma depressão, a sonolência e ocorrência de microsonecas, o agravamento de doenças psiquiátricas, então, por exemplo, o transtorno bipolar, o sono para o bipolar é extremamente importante, né? Mas ele também pode piorar sintomas depressivos. A imunossupressão, a gente sabe que resposta vacinal é menor nos pacientes privados de sono e que pacientes privados de sono também têm mais gripes comuns do que pacientes não privados de sono. Os pacientes privados de sono também têm mais obesidade, síndrome metabólica e diabetes, estão sujeitos a mais acidentes e erros nos locais de trabalho e a maior morbidade cardiovascular. E eu quero falar sobre esses últimos com vocês. Então, vamos falar de efeitos da privação aguda de sono, tá? Esse estudo, ele investigou erros, tá? Então, eventos adversos e erros que pudessem até resultar em fatalidade em médicos internos que realizavam plantões. E o que eles viram foi que quanto mais plantões estendidos, né, média de trabalho aí de 32 horas, então quanto mais plantões eles faziam por mês, maior a chance deles terem algum erro no local de trabalho. Esse outro estudo mostrou que colonoscopistas que receberam uma chamada de emergência na noite anterior detectam 24% menos adenomas. Com relação à saúde cardiovascular, a gente sabe, e é bem claro para nós, que privação de sono aumenta a mortalidade, aumenta a doença cardiovascular, aumenta infarto. Mas o que essa meta-análise nos mostrou foi que tanto menos horas quanto muitas horas de sono poderiam estar associadas com esses desfechos. Então, a gente, como eu falei, entende muito claramente o porquê a privação de sono pode causar isso, mas não entende tão bem por que pessoas que dormiriam mais também teriam um aumento desses desfechos. Uma das explicações, tá, é que pessoas que dormem mais, elas podem estar cronicamente doentes, e outra explicação é que pacientes, por exemplo, que têm um distúrbio do sono como a apneia, eles precisam dormir mais horas, já que o sono tem uma qualidade ruim. Além disso, a gente sabe que o sono, a privação de sono, ela está associada com o aumento de produção de biomarcadores pró-inflamatórios. A American Heart Association tinha lançado há uns anos o Life Simple 7, que era um conjunto de sete métricas associadas, então, com redução de risco cardiovascular. E eles se deram conta, muito recentemente, que eles tinham esquecido do sono. Então, o Life Simple 7 virou Life's Essential 8 e, como vocês podem ver, o fator que foi acrescentado aqui é o dormir bem. Vamos falar dos efeitos da privação crônica de sono em relação agora ao aumento de risco de obesidade. A gente sabe que a grelina e a leptina são yin e yang de um sistema de regulação, tá, do apetite. E o que acontece é que quando a gente está privado de sono, a gente tem a redução dos níveis de leptina, que é um hormônio que reduz a fome, aumento dos níveis de grelina, que é um hormônio que dá mais fome, e a gente tem até um aumento do apetite por alimentos mais palatáveis, tá? E mais densos em caloria. Quando a gente vai ver o que acontece com pacientes expostos à restrição calórica, se eles estão ou não privados de sono, vocês podem observar que apesar deles perderem a mesma quantidade de peso, os pacientes privados de sono, eles perdem mais massa magra, né, mais massa livre de gordura e menos massa gorda. Então, até na hora de perder peso, o sono é importante.
Por outro lado, aumentar o número de horas de sono reduz a ingesta calórica. Esse foi um ensaio clínico randomizado com 80 pacientes, tá, que tinham sobrepeso, que dormiam habitualmente menos de 6 horas e meia, e a intervenção dele foi aumentar o número de horas de sono dos participantes. Ninguém foi orientado a fazer dieta nem exercício. E como vocês podem observar, o grupo intervenção, ele teve uma redução em 270 calorias dia na ingesta calórica. Isso representou, em termos de peso, como o estudo foi muito curto, representou mais ou menos 1 quilo. Mas se aplicando para um modelo matemático, tá? Eles viram que em 3 anos essa redução seria de aproximadamente 12 quilos. Então, vocês podem ver que a gente não tem como negligenciar o sono naquele paciente que quer perder peso. Como que a gente vai aconselhar, então, os nossos pacientes a dormir melhor? Então, a primeira coisa é ter horário fixo para dormir e para acordar. Assim como a gente tem horário fixo para acordar, eu sugiro que os pacientes tenham um horário fixo e coloquem despertador para dormir. Eu sugiro que os pacientes utilizem um modo foco, que é uma funcionalidade do iPhone, tá? Então aqui vocês podem ver o meu modo foco. 22 horas eu tenho que estar dormindo para acordar às 6 da manhã. E ele é legal que ele tem um modo relaxar que tu coloca e a partir do horário que tu definiu como modo relaxar, tu já para de receber notificações. Então ajuda, né, a nossa cabeça a descansar também. Exposição à luz solar. Então a gente sabe que a luz solar ela tem uma radiação mais forte do que a luz natural. Então ela é um excelente regulador do nosso ritmo circadiano. Quero mostrar para vocês esse estudo, tá? Esse estudo aqui avaliou a qualidade de sono, de trabalhadores que eram expostos à luz natural durante o dia, então eles trabalhavam em ambientes que tinham janela, versus os que trabalhavam em ambientes que não tinham janela. E como vocês podem observar, os participantes expostos à luz natural durante o dia, eles tinham uma média, maior de tempo de sono, eles tinham o PSQI score, que é aquele índice de qualidade de sono que eu mostrei para vocês antes, melhor, tá? E eles também tinham uma qualidade de vida melhor, tá? O ambiente do sono deve ser favorável, então o quarto tem que ser bem escuro. Se ele não for, tem duas alternativas: ou tu diz para o paciente usar blackout nas cortinas, ou tu diz para o paciente usar tapa-olho, e tem que ser silencioso. Se o paciente morar num lugar muito barulhento, tu pode orientar ele que baixe um aplicativo que se chama White Noise, tem no iPhone e no Android, tá? Que é o ruído branco. Então, esse ruído branco pode ajudar o paciente a dormir melhor. A temperatura do quarto, ela tem que ser adequada, então, assim, é um pouco divergente qual é a temperatura adequada, eles variam aí entre 18 e 21 graus, tá? Mas então, se tu mora num lugar mais quente, o ideal é que tu durma com ar-condicionado, tá? Até porque a gente, para pegar no sono, a gente depende do descenso da nossa temperatura do core. E isso acontece às custas de uma vasodilatação periférica. Se tu condicionar, colocar ali o ambiente, ó, em torno de 19, 22 graus, tu ajuda a ter esse descenso dessa temperatura do core. A gente deve orientar os pacientes a só deitar com sono, então, enquanto nós estiver com sono, procurar fazer outra atividade, obviamente, sempre uma atividade calma, como ler com uma luzinha baixa, tá? Manter relógio longe da cama e também não pegar o celular para olhar que horas são de madrugada, né? Por causa da emissão da luz azul. A atividade física, ela tem uma relação bidirecional com o sono, então quanto mais atividade física eu faço, melhor meu sono, e quanto melhor é meu sono, mais atividade física eu faço. O que a gente observa, tá, nessa meta-análise, é que as pessoas que fazem atividade física, elas têm uma melhor qualidade do sono, tá? Uma melhor quantidade de sono e também elas demoram menos tempo para pegar no sono. Uma observação importante é que o efeito da atividade física no sono ele é muito rápido. Então, a gente consegue convencer muitas vezes o paciente que ele precisa fazer atividade física através dessa percepção de que o sono melhora. O que é muito diferente, por exemplo, se tu falar de exercício físico e peso, que o impacto é muito pouco, então muitas vezes o paciente não se motiva, porque ele não está vendo aquela perda de peso ser acompanhada do início do exercício físico. Agora vamos falar um pouquinho dos disruptores de sono.
Então a sesta, a gente pode cestear? Até pode, contanto que a gente não ultrapasse uns 20 a 30 minutos, porque a gente tem um ciclo de sono que funciona da seguinte forma: a gente começa no N1, tá? Que é o não REM 1, vai para o N2, não REM 2, depois N3, que é o não REM 3, e depois entra no REM. O N1 e o N2 são estágios superficiais do sono, enquanto o N3 e o REM são estágios profundos. Então, o que a gente quer é não entrar nesse sono profundo, tanto para não atrapalhar o sono da noite, quanto para não entrar em algo que a gente chama de inércia do sono. Vocês devem já ter alguma vez dormido à tarde e acordado sem saber nem onde é que vocês estavam. Então, é para não passar por essa inércia também. Atividades psicoestimulantes à noite. Então, a gente deve evitar, pelo menos 90 minutos antes de dormir, qualquer atividade psicoestimulante, né? Então, principalmente aí, tem pessoas que deixam para trabalhar muito tarde, para verificar a pendência de trabalho muito tarde, ou às vezes escolhem ver uma série extremamente animada, aquela que tu não consegue deixar de ver e tu precisa ver o próximo capítulo. Então, eu sempre oriento para fazer atividades mais monótonas quando chega perto do horário de dormir. A gente também tem que evitar a bebida alcoólica pelo menos 3 horas antes de dormir. A gente sabe que o álcool é um bom indutor de sono, então tem gente que usa álcool para dormir, mas a gente sabe que ele é um disruptor da segunda metade do sono. Ele superficializa e promove vários micro despertares. A gente também deve evitar estimulantes, tá? A gente sabe que a cafeína, mesmo que ingerida 6 horas antes de dormir, ela diminui objetivamente o sono, tá? Isso verificado por polissonografia. Embora, muito curioso, se tu perguntar subjetivamente para os pacientes, eles acham que não mudou. Eu quero lembrar para vocês que a gente tem que lembrar de todos os estimulantes, então não é só café, não é só cafeína, é energéticos, chá, guaraná, bebida à base de cola, nicotina e chimarrão. A gente tem que lembrar que a meia-vida da cafeína pode ser longa, ela pode ser de 8 a 12 horas. Isso quer dizer que 200 miligramas de cafeína ingeridas lá às 7 horas da manhã se tornam 50 miligramas de cafeína no sangue em torno das 11 da noite. E a gente tem que lembrar que a cafeína é um antagonista da adenosina. Vocês lembram que eu falei lá nos primeiros slides que a pressão do sono, ela vem de um metabólito do ATP que chama adenosina. Então, quanto mais adenosina vai se acumulando, mais sono eu vou ter, mais pressão de sono eu vou ter no final do dia. E aí, se tu toma café, tu antagoniza essa ação da adenosina, tu perde essa pressão de sono. Exposição à luz. Então, atenção para uso de telas. Eu recomendo que os pacientes utilizem o Night Shift, tá? Que é uma funcionalidade também dos celulares, de computadores e às vezes até de televisões, tá? Porque a gente sabe que a nossa secreção de melatonina, ela é muito sensível a isso. Vocês podem ver nesse estudo aqui, tá? Que pacientes expostos então, à luz azul, eles têm redução da secreção da melatonina, mais do que aqueles expostos à luz verde ou aqueles pacientes que não foram expostos à luz. Além disso, a gente tem uma redução da sensação de sonolência, a gente tem um aumento da temperatura do core. Lembrem que eu falei que a gente precisa reduzir a temperatura do core para dormir. E a gente tem um aumento da frequência cardíaca, que também precisa estar reduzida para a gente dormir. Quanto a hábitos alimentares, vocês já devem muitas vezes ter ouvido, que tem que fazer uma refeição mais leve à noite. Eu achei essa revisão sistemática, meta-análise, meta-regressão dos efeitos do carboidrato no sono e a gente vê que a ingesta de carboidrato, ela de fato afeta a arquitetura do sono, tá? Tanto o início quanto a manutenção, que ingerir menos carboidratos aumenta o estágio N3 em proporção e duração e que o aumento do consumo de carboidrato aumenta o sono REM. Então, como vocês podem ver, são 2 estágios de sono profundo que são afetados. Então, eu não saberia dizer para vocês se de fato isso aqui faz alguma diferença ou não. Mas a orientação é que os pacientes façam refeições mais leves e que jantem pelo menos umas 2 horas antes de dormir. A próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos de sono, mais especificamente eu vou falar de apneia do sono, que é uma doença que afeta muitos dos nossos pacientes aí que têm sobrepeso ou obesidade. Muito obrigada e até a próxima.